Meu Deus do céu, meus amigos, mas que desmoralização completa, tanto para a imprensa quanto para o governo Lula. Eu fiz um vídeo outro dia a respeito do enviado do governo americano, um dos cargos mais altos, mais respeitados do governo americano, que é justamente o David Gamble, que está chegando aqui no Brasil hoje, segunda-feira, para fazer avaliações sobre sanções que serão necessárias ao Alexandre de Moraes em decorrência dos abusos do judiciário brasileiro. A imprensa surtou e aproveitou o fato de que ele também vai se reunir com o governo brasileiro, porque, querendo ou não, ele é o embaixador, é o representante de um órgão oficial, ele se reúne com o órgão oficial do Brasil, no caso, representado pelo governo Lula, que foi colocado lá. E aí a imprensa aproveitou isso para tentar desmentir, para tentar falar que ele não iria se encontrar com os representantes do governo Bolsonaro, para falar que ele não ia se reunir com o governo Bolsonaro. E aí, pessoal, não teve outra. O próprio governo americano resolveu entrar na parada para desmentir o que a imprensa estava tentando desmentir. Ficou sensacional a situação e a gente está agora nesse patamar aqui. Olha aqui que engraçado. Casa Branca desmente Eduardo Bolsonaro sobre a agenda de funcionário dos governos dos Estados Unidos no Brasil. Filho do ex-presidente está nos Estados Unidos desde março, né? Então, essa aqui é a Carta Capital, né? Que a gente não precisa nem falar. É uma revista de extrema esquerda, né? É praticamente um órgão aí do governo Lula, né? No que diz respeito a falar bem do governo Lula, e sempre foi assim, né? Nunca vai falar nenhum fato que beneficie a direita. E eles tentaram distorcer os fatos para falar que, na verdade, esse enviado está chegando aqui para poder tratar exclusivamente com o governo Lula. A gente sabe que não é bem assim. Só que aí, rapidamente, a conversa teve que mudar. Porque o próprio governo dos Estados Unidos decidiu intervir e desmentir a situação. Olha aqui que a CNN foi obrigada a publicar, e eu vou mostrar para vocês por que ela foi obrigada, tá? Conversa com Bolsonaro será prioridade para governo Trump, dizem fontes. Aqui eles estão colocando dizem fontes, mas a matéria deles no Twitter, assim que saiu, foi, na verdade, desse jeito aqui, ó. Governo Trump diz que conversa com Bolsonaro será prioridade número 1. Essa era a manchete da matéria, viu? E aí eles precisaram... Aí provavelmente tomaram um puxãozinho de orelha, né? Quando ela saiu aqui, ela saiu 5h25 da manhã, né? E aí eles tomaram um puxãozinho de orelha e falaram: ô, pessoal, pelo amor de Deus, coloca fontes aí, não fala que isso tá oficial, não. Aí eles tiveram que readequar, fizeram uma atualização, tá vendo? Ó, aqui 5 da manhã, fora que eles soltaram a matéria, depois atualizaram às 9h26 da manhã, provavelmente trocaram para esse novo título aqui, mas fica salvo na internet. Esse pessoal tenta apagar os rastros deles, mas como eles dizem, como o Elon Musk disse, né? Eles não entendem muito bem como tecnologia funciona. Então a gente sempre resgata toda a situação aqui. Mas essa foi a matéria que a CNN teve que publicar, falando que sem dúvida será prioridade número 1. Segundo a apuração da CNN, com fontes do governo norte-americano, da oposição no Brasil, integrantes do Departamento do Estado do governo Trump afirmaram que uma conversa com o ex-presidente Bolsonaro será prioridade número 1 da delegação, ou seja, vão reunir com Lula se tiver tempo. A prioridade número 1 do David Gamble, da visita do David Gamble ao Brasil, que cuida justamente das sanções que os Estados Unidos impõem internacionalmente, é conversar com o Bolsonaro. Vamos conversar com o Lula se der tempo, tá? Se a conversa com o Bolsonaro não atrapalhar. A princípio, acharam inconveniente ir ao Brasil e visitar Jair Bolsonaro logo após a cirurgia, claro, né? O pessoal se preocupa com o presidente Bolsonaro. O próprio Trump fala que o considera um amigo. No entanto, o deputado Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, afirmou que não teria problemas. E realmente o Bolsonaro ontem mostrou, após a alta, né, apesar de 22 dias de internação, em decorrência de mais uma cirurgia por causa do atentado que ele sofreu de um militante de esquerda, ele já saiu do hospital andando, né? Então eu acredito que será possível, sim, esse encontro. E o governo dos Estados Unidos já mostrou que é prioridade número 1. Aqui eu já mostrei para vocês o Twitter, né? Vamos dar mais uma analisada aqui. Aqui até os próprios jornais internacionais mostrando, né? O martelo o martelo de sanções do governo Trump está pairando sobre a elite do judiciário no Brasil. É assim que as matérias estão sendo dadas lá fora, viu, pessoal? O martelo das sanções do governo Trump está pairando sobre a cabeça da elite do judiciário no Brasil. Eles estão falando, obviamente, desse cara aqui, né? Então, o Trump, obviamente, já entendeu
Qual que é a do Moraes aqui, qual que é a do STF? É tentar fazer com o Bolsonaro o que tentaram fazer com o Trump. A diferença é que aqui o Bolsonaro está sendo perseguido pela própria Suprema Corte, tomada pelos seus adversários políticos. A Suprema Corte do Brasil se transformou num agente político, né? Ou no quarto poder, ou no poder moderador, né? Quarto poder não, no poder moderador, como os próprios ministros falam isso. E lá nos Estados Unidos, não. A Suprema Corte tem suas opiniões, manifestam-se nos autos, mas eles não se consideram um poder político, são extremamente contidos. Raramente você verá ministros da Suprema Corte dando entrevistas. E nunca você verá ministros da Suprema Corte dando entrevistas sobre casos que eles estão prestes a julgar. Que é o contrário, que é o completo oposto no Brasil. Aqui os caras querem aparecer mais que o Felipe Neto. Aqui os caras querem ser mais youtuber que o Monark. E o Trump entende muito bem essa situação. Porque ele foi vítima. O governo Biden tentou prendê-lo e não conseguiu. E agora estão tendo que aguentar, porque ele sabe certinho onde está o podre dentro da máquina governamental, que é esse pessoal que utiliza o Estado e o aparelho governamental para perseguir e principalmente, e pior, perseguir injustamente seus adversários políticos. Porque se o cara cometeu um erro, tem que pagar. Agora, Bolsonaro inelegível por reunião com o embaixador, inelegível por subir em trio elétrico no 7 de setembro, organizando tentativa de golpe, sendo que ele nem estava no Brasil. Você não tem vergonha, não? Depois de acusar o cara de molestar baleia, de roubo de joias que ele recebeu de presente. Aí tiveram que arquivar isso tudo, né? Agora que acharam, falou, não, é por aqui que a gente vai, o caminho é esse. São todos caminhos absurdamente impossíveis e risíveis, mas esse aqui, pelo menos, a gente tem o dia 8 de janeiro pra falar que foi ele que aconteceu. Que ele que organizou. Então, pelo amor de Deus, né, gente? A gente sabe que é tudo lorota, essas acusações contra o Bolsonaro. E aqui é a forma como a imprensa tem dado essa notícia. Mas, meus amigos, o principal que vocês precisam entender, que vocês têm que entender dessa situação toda, é que em Brasília, agora, eles já não dão mais risadinhas, né? Lembra quando eles davam risadinhas com a possibilidade de sanções do governo Trump? Hã? Ou quando o Moraes recentemente deu entrevista falando, olha, a menos que chegue em porta-aviões aqui no Lago Paranoá, não terá pressão, não estaremos sujeitos a pressão nenhuma, né? E a gente nem tá pedindo uma pressão para ele agir inconstitucionalmente, não. A gente tá pedindo pressão para que ele respeite a Constituição. Esse que é o grande caso, mas a verdade é que agora eles estão com muito medo. Com muito medo. E aqui a matéria, né? Inclusive é o próprio jornalista que fez a outra. O governo Lula deve receber enviado de Trump para tratar sanções. Isso é verdade? Sim, porque ele é um funcionário, um membro do órgão oficial do governo Trump. Então, é natural que ele trate com um membro do governo oficial brasileiro, né, que é o Lula, que foi colocado lá na cadeira de presidente. Mas eles já avisaram. Apesar disso aqui, apesar de o governo Lula deve receber enviado de Trump para tratar sanções, eles já avisaram que o que vai ocorrer mesmo é isso aqui, ó. Conversa com Trump, ou conversa de Trump com o Bolsonaro é prioridade número 1. Conversa do governo Trump com o Bolsonaro é prioridade número 1. Então, meus amigos, quando a gente vê esse desespero da esquerda e das relações públicas dela, né, dos assessores de marketing dela, da esquerda, também conhecido como grande imprensa, com a grande mídia, né, grande imprensa é brabo. Imprensa profissional, podem saber que eles estão muito desesperados e com muito medo. O Trump vem aqui, mandou seu enviado aqui, pode ser que ele venha, aí ele quer saber o que aconteceu. E, meus amigos, quando ele descobriu o que aconteceu certinho, porque por enquanto tem muita coisa passando na cabeça dele, e muita coisa para ele trabalhar junto, mas quando descobriu o que aconteceu certinho aqui, meus amigos, esse Brasil nunca mais será o mesmo. Principalmente para os autoritários que rasgaram a nossa Constituição e fizeram a população de refém na tentativa de expurgar a direita, de expurgar os valores e princípios da direita de dentro do jogo político. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.